Atenção, Rede Jovem Pan Sat. Joyce Hasselman, Felipe Moura Brasil, Cláudio Tognoli e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, Os Pingos nos Is. Edição especial. Olá, uma ótima noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Joyce Hasselman e você está em Os Pingos nos Is. Hoje eu estou um pouquinho mais comportada para quem está me ouvindo no rádio, né? Eu não comecei naquele fala, minha gente. Estou um pouco mais comportada porque a gente está num ambiente aqui com empresários nessa edição toda especial de Os Pingos nos Is da Jovem Pan na Churrascaria Rodeio. A gente vai discutir política, vai discutir economia. Eu estou um pouco mais comportada, mas o trio é o mesmo. Felipe Moura Brasil, boa noite. Boa noite, Joyce. Boa noite, Cláudio Tognoli. Boa noite, plateia. Boa noite, ouvintes. Vamos com tudo. Plateia. Estamos no auditório. Tudo bem, Tognoli? As notícias não estão muito quentes hoje, mas nós vamos esquentar. Segunda-feira, minha gente, 24 de julho de 2017. Vamos aos destaques de hoje. Artistas querem um encontro com ele, Rodrigo Janot. O caos na segurança pública. Do Joesley, arrependido? As articulações do Planalto contra a denúncia. E tem o ex-presidente Lula atacando, sabe quem? Vocês, senhores empresários. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Os Pingos nos Is. Edição especial hoje. Claro que a gente tem que falar, claro que vamos falar de economia. Afinal de contas, política e economia, duas faces da mesma moeda. A economia brasileira vive o resultado de um desastre deixado pelo Partido dos Trabalhadores, em especial pelos governos de Dilma Rousseff. De um lado, o Brasil que emprega, que produz, que consome e paga a conta. Do outro, o gigantesco Estado brasileiro, incompetente, corrupto e caro. Caro não, caríssimo. Não é segredo para ninguém que todos nós já pagamos mais de R$1 trilhão em impostos no primeiro semestre deste ano. As notícias ruins se acumulam. A indústria, o comércio, o consumidor sentem o impacto hoje da má notícia da semana passada, o aumento dos impostos nos combustíveis. Pelo menos essa semana o mercado espera uma notícia um pouquinho melhor, um refresco. A turma do Copom vai anunciar a redução da taxa básica de juros, a Selic. Essa é a tendência. A novidade é que o número ficará abaixo dos 10 pontos. A ideia é baixar os juros para impulsionar o consumo. Juros mais baixos, preços, empréstimos e parcelamentos mais baixos. É uma tentativa de dar um empurrãozinho na economia que se arrasta. Hoje temos uma inflação baixíssima, mas nem dá para comemorar, porque o recuo da inflação é o resultado da baixa atividade econômica. As pessoas estão endividadas, desempregadas, o empresário não está contratando, as famílias compram menos e o efeito é a queda da inflação. O cenário que vivemos hoje é uma herança maldita deixada pelo PT e eu sempre digo isso, nós não podemos esquecer. Herança maldita deixada pelo Partido dos Trabalhadores. O governo de Michel Temer até que começou bem, mas tropeçou no efeito Joesley Batista. Aquele que se apresentava como um mega empresário, mas que é mesmo um mega bandido, sócio de todos os crimes que delatou. Governo enfraquecido, reformas paradas. Sem conseguir aprovar a necessária e urgente reforma da Previdência, o cenário é de contas cada vez mais no vermelho. A receita não reage, a despesa continua alta, a aposentadoria e o pagamento de pessoal consomem quase toda a receita. Aí o governo faz o quê, minha gente? Aumenta imposto e corta investimento. Que fórmula, hein? É um círculo vicioso. Para sair do vermelho, o Brasil precisa dos empresários, de vocês. Mas o setor empresarial precisa do mínimo de estabilidade para investir, de segurança para contratar e de gente para consumir. O desafio que nós temos pela frente é gigantesco. Onde nós chegamos, eu sei, vocês sabem, todos sabemos. A grande pergunta é, onde vamos chegar? Ou qual é a grande saída? É o que vamos discutir a partir de agora, nesta edição especial de Os Pingos nos Is, com o setor que produz. Joyce Hasselman, Felipe Moura Brasil, Cláudio Tognoli em Os Pingos nos Is. E aí, a gente sempre tem a hashtag do dia. Como hoje, estamos numa churrascaria Rodeio. Depois disso vai ter um jantarzinho aqui, viu, Tognoli? Aquela picanha.
fatiadinha, muito bem. sabe? Aquela que vem com a manteiguinha em cima. Né? Pois é, vai ter costelinha, arroz birubiru. Vai ser bom o negócio. Mas tem hashtag. Qual é a hashtag de hoje, Felipe Moura Brasil? Hashtag Lula no espeto, em homenagem a esse programa aqui diretamente da churrascaria. Você, ouvinte, participe lá no Twitter. Hashtag Lula no espeto, envie seus comentários, suas perguntas e vamos com tudo, Joyce. Gente, hoje também tem a participação de 2 ouvintes especialíssimos, né? Todos os nossos ouvintes são especialíssimos, mas esses ainda tiveram a sorte de serem os escolhidos para nos acompanhar aqui, olho no olho, ao vivo, nesse programa especial. Então, eles também já vão participar. Houve ali uma disputa foice no Twitter, para ver quem seriam os ouvintes que participariam de Os Pingos nos Is, e 2 deles estão aqui conosco, então já eles participam. Os empresários que aqui estão também podem fazer perguntas, só uma, hein, gente? Tá racionado o negócio aqui, né? Tá racionado o negócio aqui. Uma durante o programa, mas depois a gente vai abrir para um debate que você continua acompanhando na internet, aí o clima vai esquentar, o negócio vai pegar fogo. E vamos falar então do nosso não, né? Sei lá, de quem elegeu. O ex-presidente Lula. Alô, Lula, tudo bem, Lula? Tá falando da papuda? Alô? O Lula, minha gente, eu vou dizer uma coisa para você. Cada declaração que ele faz é um estudo, né, para a história, para a linguística, para a língua portuguesa. As histórias que saem da cabeça dele chegam a ser sensacionais para o lado ruim da coisa, obviamente. Então agora ele descobriu de quem é a culpa da palavra propina, da invenção da propina no Brasil. E sabe de quem é? De vocês aí, dos empresários brasileiros. Solta, Reginaldo. A palavra propina é uma palavra que foi inventada pelos empresários para tentarem culpar os políticos. Ou pelo Ministério Público, porque por tudo que eu leio na imprensa, sabe, todas as campanhas no Brasil sempre foram feitas assim, os empresários sempre deram dinheiro para a campanha. Eu não conheço um político em Manaus que vendeu a cara dele para ser candidato. Eu não conheço um político em São Paulo que vendeu a casa ou vendeu o carro para ser candidato. Todos eles pedem dinheiro para empresário, todos eles. A vida inteira, desde que foi proclamada a República. Viu? A culpa é de vocês, tá vendo? Não fossem vocês empresários, não estaríamos nessa situação, não haveria um propinoduto. É de uma disfarçatez absoluta. Tema aí pra gente iniciar a discussão, Unidunité. Vamos no Tonholi, vai lá, Tonholi. Bom, queria lembrar o seguinte, já que o Lula tá falando que é o empresariado que criou esse modelo, vamos resgatar uns números, que eu tenho até decor pela magnitude. Nos 8 anos de governo Fernando Henrique, Joyce e Felipe, o BNDES deu 150 bilhões de fomento à iniciativa privada. Nos anos Lula, o BNDES deu 632 bilhões. É claro que saindo daí a taxa de corrupção de 3%, que ia, sobretudo, para o partido. Então, quando o Lula fala isso, ele tem que lembrar que quando ele cria aquele termo que acabou com o Brasil, o capitalismo de Estado, ele inventa 2 empresários para vender para o mundo, que era o exemplo do capitalismo brasileiro. Joesley Batista e Ike Batista, vulgo os irmãos Batista. E são esses que estão até o osso nas lava-jatos da vida. Então, a questão é a seguinte, o Lula está fazendo a nêmesis, o contrário. Ele está falando o contrário, foi ele que inventou tudo isso e os números provam. Os irmãos Batista não de sangue, né? Porque os de sangue são os Wesley Safadão, né? O Wesley e o Joesley Batista, mas no esquema do BNDES, eles são irmãos Batista, de negócios, sim, né? São irmãos de negócios. E aí, Felipe? O Lula está tentando colocar a culpa no setor privado, ele deu uma tuitada outro dia, que até separei aqui, no dia 18 de julho, se não fosse o setor privado, não existiria corrupção. Quer dizer, sempre tentando se fazer de vítima também. E a frase que mais simboliza o Lula, eu usei em vários vídeos na internet, o pessoal sempre acha a maior graça, é uma quando teve o episódio de Belo Monte, antes na verdade, e ele dizia que o ideal pra gente é a parceria público-privada. De fato, foi o ideal aí para esses esquemas de corrupção, onde havia venda de favores e influência de quem estava dentro do Estado para quem estava fora do Estado. Isso aconteceu em diversos esquemas, foi o ideal ali para o Lula e ele quer colocar simplesmente a culpa no setor privado, como se o pessoal ali do PT, os Antônio Palocci, Guido Mantega, José Dirceu, não estivesse recebendo propina, que ele agora quer dizer que é uma palavra inventada pelo Sérgio Moro, porque ele diz que não tem prova, ele diz que a palavra está sendo inventada, tudo para o Lula é uma grande invenção, mas na verdade a gente sabe que o discurso dele é pura empulhação, Joyce.
Você sabe que quando a gente fala dessa coisa do empresariado e desse discurso, né, da turma do PT, de que a culpa é do empresário, eu vou agora lá para o STF, a Corte Maior do nosso país. Há algum tempo eu fiz uma entrevista com o Dias Toffoli. Depois de muito insistir, porque o Dias Toffoli, né, já foi muito criticado aqui por essa que vos fala, eu acho que por todos nós. E no meio da entrevista, Felipe, ele me soltou uma pérola, e aí que a gente vê o DNA, né, de ministros do Supremo, daqueles que o indicaram. E quem indicou o Dias Toffoli, todo mundo sabe, ele foi colocado lá, né, pela turma do PT. E ele disse o seguinte: a culpa da corrupção é do setor privado. A culpa da corrupção é do empresário. A culpa da corrupção porque eles achacam os políticos. E aí eu perguntei, essa entrevista na internet, eu falei, ministro, eu vou perguntar de novo, porque eu não tô entendendo. O senhor tem certeza do que o senhor está me dizendo? Eu perguntei 5 vezes. O senhor está me dizendo que a culpa da corrupção no Brasil é do empresário. E aí eu dei um exemplo, estapafúrdio. Eu falei, então o empresário chega lá no gabinete do ministro ou da presidente da República, mete o pé na porta e fala assim, me dá propina aí, senão eu não vou fazer a obra. É assim? Ele falou, olha, resguardadas as devidas proporções Essa entrevista acabou gerando o pedido de impeachment do Dias Toffoli no Senado, mas como todos nós sabemos, né, o Senado é o engavetador geral dos impeachments, né? Então, ele colocou ali o impeachment do Dias Toffoli dentro da gaveta. Mas a gente vê o tamanho da contaminação do nosso judiciário, né, com a política brasileira, essa má política brasileira, lamentavelmente, a política partidária. Vamos traduzir isso aqui em números. Os números são muito expressivos e acho que falam muito mais alto do que qualquer adjetivo que o Lula queira dar para essa situação. Os números de hoje da Lava Jato, gente, olha aqui. A Lava Jato está pedindo 38 bilhões com B de bola de ressarcimento, e esse dinheiro só foi possível porque 158 pessoas fizeram delações premiadas. 80% dos delatores premiados estão livres. Sinal do quê? De que eles foram corrompidos. Outro número muito interessante. Dos 3,2 bilhões com B de bola repatriados, bloqueados, e dos 756 milhões bloqueados, todo esse dinheiro só pôde ser alcançado porque 158 pessoas resolveram abrir a boca. Agora, se esses números não dizem nada para o Lula, eu não sei o que possa dizer. Alô? Alô lá. É dureza, né, gente? A gente tem que ficar falando do Lula tanto tempo depois que ele saiu da presidência. Mas, como eu disse no editorial, a gente vive uma herança maldita deixada pelo Partido dos Trabalhadores. Já tem mais Lula, mas pode complementar, Felipe. Não, só que o Tonholi está falando de números. Um número muito importante é o número de estatais no Brasil. Está sendo ventilado aí na imprensa que era até mais do que o Ronaldo Caiado escreveu num artigo na Folha na semana passada, que ele falou que eram 142. Agora a imprensa está dizendo que são 151. Eu sempre comparo com o regime militar, que criou 47 estatais quando não havia quase nenhuma, e o governo do PT, que tanto demoniza o regime militar e o associa à direita, criou 43 quando já existia praticamente 100 estatais no Brasil. E é nessas estatais que estão acontecendo esses esquemas de corrupção, onde o pessoal que tem influência no Estado fica vendendo favor para as empresas. Foi assim na Petrobras, foi assim no esquema do Eduardo Cunha com Gedel Vieira Lima na Caixa Econômica Federal. Então é preciso também repensar isso. O Armínio Fraga, que fez ali o plano de política econômica da campanha do Aécio Neves, ele felizmente se livrou ali do pessoal, de uma ala do PSDB que não gosta de falar de redução do Estado e está pregando isso, a diminuição do número de estatais, na verdade pregando o fim das estatais. Ele falou que não vê motivo para haver estatal no Brasil. E, de fato, o Brasil tem esse histórico de propina rolando nas estatais, e a gente precisa tratar desse assunto. O petista, o ex-presidente Lula, também falou da questão do fundo público eleitoral. Esse é um assunto importante para a gente, por quê? Porque os nossos parlamentares estão de recesso. Eles têm, né, o recesso do meio do ano, do final do ano, na hora que eles quiserem, né? É o famoso TQQ, trabalham terça, quarta, às vezes quinta, e ainda tem essas férias longas aí, às custas do nosso dinheiro. Mas eles voltam com um pacotão. Eles não estão lá, mas estão articulando, e articulando bastante. E esse pacotão tem a ver com a reforma política. Eles têm muita pressa para aprovar essa reforma política, porque a lei diz o seguinte, esse pacotão tem que ser aprovado, está em prática, ser aprovado 1 ano antes da eleição. Se não for assim, não vale. Então vamos lá, a gente tem eleição já em outubro de 2018. A gente está no final de julho. Então eles vão chegar com o monstrengo pronto para ser aprovado. E o Lula, assim como os outros partidos, mas o Lula como líder aí do PT, está defendendo ali aquele fundo partidário gigantesco. Solta, Reginaldo. Nós vamos entrar com recurso hoje lá em Porto Alegre
E vamos ver se desmontamos isso. Eu continuo muito tranquilo, Ronaldo. Eu estou tranquilo porque eu estou com a consciência tranquila e tenho mostrado que eu quero ver que eles apresentam uma prova de R$1 ilícito na minha vida. Sabe, eles já procuraram dinheiro na Suíça, na Finlândia, na Noruega, no Japão, sabe, já acharam do Serra, já acharam do Aécio, já acharam do Temer, já acharam todo mundo. Eu quero que ache meu. Aí quando achar, me condena, não tem nenhum problema. Fui eu que tive que provar a minha defesa. Seria muito mais barato para o Brasil se eles tivessem acreditado quando eu disse que o apartamento não era meu. Esse trecho aí foi de um outro pedaço da entrevista do Lula, em que ele mais uma vez disse que não sabia de nada. Ele falou aí da questão do fundo partidário, que a gente já discute, e mais uma vez disse que ninguém tem nada, nenhuma prova contra ele. E aí, a gente discutiu semana passada, a gente até ouviu a procuradora da Lava Jato, a Tameia Danelon, e ela estava dizendo o seguinte: lavagem de dinheiro clássica não tem recibo. Se tiver recibo, não é lavagem, não é, Felipe? Claro, a lavagem característico da lavagem é a ocultação, mas o Lula faz esse discurso principalmente para a militância, que é o que restou do eleitorado dele, aquela base ali dos 30% do PT, que é uma base que não vai ler a sentença do Sérgio Moro, que tem 238 páginas. Para você avaliar as provas, é preciso ler as páginas. As provas não podem ser resumidas numa frase de efeito. Elas estão lá explicadas com muito detalhe, com muita objetividade, tecnicamente, pelo juiz Sérgio Moro, que fez isso muito bem. Tem várias outras sentenças aí de juízes que politizam muito as sentenças, as denúncias. O Sérgio Moro está lá muito tecnicamente, mas não dá nem para a gente resumir em um programa 238 páginas. Então eles ficam repetindo esse mantra para a militância de que não tem prova, é muito mais fácil de falar, são 3 palavras, às vezes eles falam sem prova, 2 palavras. E eles ficam tentando formar aquela legião ali, que é uma legião fanática, de crentes nessa ideia. Mas quem for ler vai ver que tem todas as provas ali. Lula, vamos deixar o Lula no espeto e vamos passar para o Congresso. Hashtag Lula no espeto, participem pelo Twitter. Vamos lá para a reforma política Congresso Nacional. Eu falei aqui do grande risco, né? Desse financiamento público de campanha, desse fundo partidário que venha com o nosso dinheiro, ainda tem a emenda Lula no pacote, tem o distritão. Nosso Brasil precisa ficar aí muito atento a isso, hein, Tanholi? Se a reforma política for aprovada nos moldes que ela tem sido proposta, os 7 principais partidos brasileiros vão levar 3,6 bilhões. Agora, o que me preocupa, eu estava fazendo um levantamento sobre, desses 7 partidos, PMDB, PT, PSDB, PP, PSD, PR e PSB, 5 deles têm tesoureiros que estão envolvidos até o osso, seja na Lava Jato, seja em outras investigações. Ou seja, a maioria dos partidos vai levar esses 3,6 bilhões e quem vai gerenciar é pessoa que já provou publicamente que não sabe lidar com o erário público. Vou dar um exemplo, né? O Eunício Oliveira, o presidente do Senado, é citado no caso da Odebrecht como o índio na planilha. Tem aqui outro, o tesoureiro do PT, o Emílio de Souza, é réu em ações de improbidade lá em Osasco e tem os bens congelados. Tem mais, o tesoureiro do PP, o Leodegar Tikoski, também está envolvido numa outra pequena máfia. Conclusão, não mudou nada. Você entregar 3,6 bilhões para 5 tesoureiros envolvidos na Lava Jato e outras mamatas é entregar o berçário ao rei Herodes. Ponto final. E eles usam aquela estratégia que eu estava falando outro dia no programa de colocar o bode na sala. Então eles chegam pedindo muito para depois, no final do debate, sobrar uma quantia que é a que eles querem aí do fundo eleitoral de 3 bilhões. Então tem ali o Vicente Cândido, relator da reforma política, que pediu mais ainda, uns 6 bilhões ou 9 bilhões, não me lembro agora. O Romero Jucá, senador... 6 bi. 6 bi. Então, para depois ter a choradeira e voltar para os 3,5 bilhões. E o Romero Jucá que pedia para ser de acordo com o tamanho das bancadas dos partidos. Então o PMDB receberia mais dinheiro do que os outros partidos. Aí veio a reação de todos os outros partidos para tornar essa questão igualitária. Mas na verdade o pagador de imposto, os cidadãos brasileiros vão perder de qualquer forma. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Hoje, exclusivamente hoje, o ouvinte de Os Pingos nos Is, na Jovem Pan, participa
apenas pelo Twitter com a hashtag Lula no espeto. Lula no espeto, que beleza, hein? Com a hashtag Lula no espeto, você participa, manda sua pergunta, sua sugestão, sua opinião, sua crítica, seu elogio, porque a gente gosta. E agora tem participação ao vivo. Quem será o nosso primeiro ouvinte? O Armando ou a Gabriela? Armando Marcos. Ele fez uma surpresa pra gente. Já tinha feito aí uma charge minha e do Felipe. E teve o Tonholi reclamou, Armando. Ele reclamou. Reclamou que vocês não fez charge pra ele. Achei que você tava armando pra mim, mas ontem você... Ele se redimiu, fez uma charge pra você também. Sim, trouxe claro, impressa. Meu nome é Armando, boa noite a todos. E é uma alegria estar participando aqui ao vivo desse programa tão importante na rádio de São Paulo e no Brasil todo. Acompanho sempre pelo YouTube, principalmente. E ao colo, eu prometi, tá aqui as caricaturas dos 3. Não tá faltando ninguém. Mostra ali, produção. Olha lá, ó a Joicinha ali, né? De vestidinho preto, toda mulher adora. O Tonholi todo alinhado, olha lá. E o Felipe Moura Brasil. Ah, bom. Aí sim, moleque. Isso é pra quem Deixar faltar ninguém. É isso aí, pra quem tá nos acompanhando pela internet. Se você está nos ouvindo pelo radinho, você dá uma clicadinha depois nas nossas redes sociais. Estamos lá no Facebook, estamos também no portal da Jovem Pan, jp.com.br. E você dá uma espiadinha nessas caricaturas, vale a pena. Um rápido intervalo e a gente volta já. Alô? Ô, presidente, tudo bem? Que pergunta, tá tudo bem, porra? As Lojas 100 têm um mundo de novidades para você com muito mais facilidade. Notebook Samsung Dual Core Super Leve com memória de 4 GB e HD de 500 GB. Nas Lojas 100, só 1.890 à vista. Ou em 10 de 189 por mês sem juros. É isso mesmo. É o seu notebook Samsung Dual Core Super Leve HDMI e Windows 10. Nas Lojas 100, apenas 10 de 189 por mês sem juros. Loja 100, ainda bem... Por trás de... Os pingos nos is. Por trás de todo time existe uma estratégia. Toda técnica exige treinamento. Toda qualificação reflete a busca por inovações. Toda conquista envolve confiança. E todo esforço é o resultado de uma prática. Estamos preparados para realizar nossos serviços com excelência, pois a rotina de todos estes campeões é a mesma. Rossio, há mais de 30 anos integrando pessoas, tecnologia e excelência em vigilância e serviços de limpeza em mais de 10 estados. rossio.com.br. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito. CT registra 43 quilômetros de lentidão em São Paulo. E as piores vias são Avenida dos Bandeirantes no sentido Anchieta Imigrantes, desde a Ribeiro do Vale até o túnel Maria Maluf. Prefiro o corredor da Avenida Jornalista Roberto Marinho. A Marginal Tietê no sentido Ayrton Senna, entre a ponte da Freguesia do Ó até a ponte do Tatuapé. Prefiro o corredor da Hermano Marquete e Marquês de São Vicente. No sentido Castelo Branco, a Marginal vai bem. Marginal Pinheiros, muito ruim no sentido Castelo Branco, desde a Rua Flórida até a região do Cadeião de Pinheiros. Prefiro o corredor da Faria Lima, Professor Fonseca Rodrigues e Gastão Vidigal. No sentido Interlagos, o trânsito é intenso. O corredor Norte-Sul também tem um trânsito intenso nos dois sentidos. Prefiro o corredor da Liberdade, Vergueiro e Jabaquara, que é uma opção para fugir desse trânsito. Cultura Inglesa. Matricule-se já sem taxa de matrícula e sem contrato de fidelidade. Faça de verdade. Faça Cultura Inglesa. culturainglesasp.com.br. Vanderlei Correia para a Jovem Pan. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da PAN, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da PAN de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones. Jovem Pan. Os pingos nos is. Gente, eu engasguei comigo mesma. Estamos de volta ao vivo. Hoje edição especial na Churrascaria Rodeio aqui em São Paulo. Você sabe que o churrasco é coisa da minha terra, né? Eu sou do Chu e para comprovar isso está no meu Instagram. O churrasco que essa que vos fala fez ontem. Eu tentei imitar aqui, né, gente, o negócio. Mas hoje eu vou comer aquela picanha fatiada com manteiga, que é boa. Você não conhece, você é carioca, você não conhece. Conheço nada, tô aqui pra conhecer tudo hoje. Você vai ver como é bom, né? Ó a música aí, ó a música do Chu, ó. Ó meu goleirão. Ah.
Vamos lá, gente. Destaque de Felipe Moura Brasil, já a gente fala mais de economia. O destaque é em segurança pública, o crescimento de Jair Bolsonaro nas pesquisas e a relação entre essas coisas. Né? A gente está vivendo um período de uma criminalidade se acentuando no Brasil, parece que é o maior problema do Brasil. As manchetes no fim de semana mostravam isso. No Rio, por exemplo, morreu o policial de número 91 já nesse ano, né? Foi enterrado sem salva de tiros. Eu estou aqui com um print dos jornais, dos portais no fim de semana para mostrar a quantidade de notícias de violência, né? Bandidos roubam loja de eletrônicos no Rio Sul, um shopping lá perto da minha casa no Rio de Janeiro, tiroteios em Vila Kennedy, Vila do João e Lins. O jovem encontrada morta no Recreio, zona oeste do Rio. Jovem condenado, essa história, aliás, é muito ilustrativa. Jovem condenado pela morte de um médico na Lagoa em 2015. Ele esfaqueou e assassinou esse médico que pedalava na ciclovia. Eu, naquele dia, tinha passado exatamente por aquele local 2 horas antes. Então, esse sujeito, que era menor de idade, cumpriu lá pouco mais de 1 ano de pena, foi liberado, porque o pessoal ali da esquerda luta pela manutenção da idade penal, pela soltura desses bandidos, e ele foi solto. Ele teria de se apresentar, depois não se apresentou e agora foi pego de novo, foi preso assaltando um supermercado. Quer dizer, foi liberado e já estava roubando de novo. Também teve notícia que o tráfico limita o acesso às UPAs e põe atendimentos na linha de tiro. E aqui em 2017, essa notícia é de hoje, já foram assassinados só no Rio Grande do Norte 1.363 pessoas, né, um aumento de 23,2% de um ano para o outro. E a gente sabe que no Brasil cerca de 60 mil pessoas são assassinadas por ano. E o Bolsonaro deu uma entrevista à Veja nesse fim de semana em que ele disse que a prioridade é baixar a temperatura da questão da violência. Então, ele tem sido, e aí para quem gosta ou quem não gosta do Bolsonaro, precisa entender o que está fazendo também, entre outras coisas, ele crescer nas pesquisas. E ele está aí, tem dito que a segurança pública é a prioridade de uma candidatura, que todo mundo deve priorizar a segurança pública no Brasil, e de fato a gente não vê os outros candidatos falando disso com tanta firmeza, com tanta dureza. O Bolsonaro tem um histórico aí de intransigência com os bandidos, está sendo muito ligado a isso, o crescimento dele nas pesquisas. E, como ele está crescendo, a imprensa foi lá tratar de descobrir o passado dele. Então descobriu que em 26 anos de Congresso, ele teve aprovados 2 projetos de lei apenas, entre os 71 que ele apresentou. Sendo que desses 171, né, 44 foram para a segurança pública. Então isso algo que ele pode apresentar na campanha, e aí eu quero ver quem é que vai enfrentar o Bolsonaro nessa matéria. Geraldo Alckmin, por exemplo, governador de São Paulo, terá de apresentar todos os dados. O São Paulo é um estado geralmente considerado menos violento do que outros, onde morrem menos pessoas assassinadas, vai ter de fazer o contraponto nessa esfera, e a gente vai ver como é que isso vai prevalecer durante a campanha eleitoral de 2018. E o Geraldo Alckmin for o candidato, né? Pois é. Vamos ver se será Geraldo Alckmin ou João Dória. A gente sabe que lá dentro do Ninho Tucano, ninguém admite, mas lá dentro do Ninho Tucano a conversa é outra. E vamos ver se o PSDB também vai ter a sensibilidade política para escolher alguém que de fato tenha musculatura para brigar. E aí vai ter que ter prévia, vai ter que ter pesquisa, porque cada dia em política, aquela história da nuvem, você olha e está de um jeito, no outro dia está de outro. Então não dá para prever absolutamente nada, né, num período tão longo, né, que é até a eleição de 2018. A gente tem muitos meses aí pela frente. E os outros que se colocam como pré-candidatos, um fica só explicando por que não tem que ser preso, que é o Lula. Né? Por que não tem que ser preso? Por que não tem que ser preso? Né? O Aécio já não é mais candidato a absolutamente nada. Né? Então, a Marina Silva está lá falando de presidencialismo, de floresta, coalizão, né? de pós-presidencialismo. A sobrevivência do Alckmin dos povos da floresta. Vai ser a capacidade de ele não aparecer nos avanços da Lava Jato, onde ele é citado como o santo. Eu diria que, como o diapasão do país é a Lava Jato, a Lava Jato que vai dizer, a Lava Jato vai responder. Por enquanto, eu acho que vai dar Dória, porque quando o caso Santos chegar à sua plenitude, a pessoa não sobreviverá às investigações. Aguardemos. Aliás, está já repercutindo bastante nas redes sociais aí o plano de demissão voluntária para os funcionários federais, né, que foi anunciado aí pelo governo. A gente falou do enxugamento da máquina.
pelo menos é um plano de demissão voluntário, né? Não tem muito como mexer nos funcionários públicos. A gente sabe que a nossa legislação é aquela bela de uma porcaria, tanto em relação aos funcionários públicos quanto em relação à lei trabalhista, que deu uma melhoradinha, mas está longe de ser o ideal. Quem acompanha os Pingos nos Is sabe que eu sou uma grande crítica da CLT. É um atraso para o Brasil, um atraso absoluto, atrasa o empresário, atrasa o funcionário, atrasa todo mundo. Quer dizer, uma esculhambação quando o assunto é a lei trabalhista. Mas Noves fora, pelo menos o governo deu espacinho aí e está colocando em prática esse plano de demissão voluntária, né, para ver se enxuga um pouquinho aí essa máquina que é lerda, que é gigante, que é cara e corrupta. Mas isso não funciona. Não funciona pelo seguinte: fizeram a reforma trabalhista e mantém a Justiça do Trabalho. O Brasil mantém o recorde mundial de ações trabalhistas. São ajuizadas 11 mil ações trabalhistas por dia. Não adianta reformar o Código do Trabalho ou o que quer que seja, se mantém a Justiça Trabalhista funcionando ainda. Então, é a mesma coisa. O cidadão faz você resgatar o fundo de garantia depositado e depois tira do teu bolso com o aumento de impostos de combustíveis. Atua sempre em duas frentes. Eu até não ia falar, viu? Mas como todo mundo está prestando atenção... Você falou dos servidores, teve analista no fim de semana dizendo que se ele não tivesse feito o reajuste salarial dos servidores, não precisaria ter aumentado os impostos. Mas o Temer preferiu cobrar de todo mundo, de toda a população, em vez de despertar a ira do setor específico dos servidores. Mas vamos colocar aí cada macaco no seu galho, né? Porque não é bem aquele servidor de chão de fábrica, né, gente? É aquele servidor da cúpula do judiciário, que todo mundo morre de medo. É aquele servidor que já está no teto do funcionalismo. Não é o servidor que ganha lá seus 2 mil, seus 3 mil, seus 5 mil, não. É aquele que ganha 30 e custa 200. Esse é o servidor que bota medo no governo e que fez o governo abrir a carteira do nosso bolso para manter essa gente aí com o reajuste. Aliás, vamos falar de reajuste, continuidade dos combustíveis, Felipe. Já tem impacto, né? A notícia ruim veio na semana passada, o impacto começou nessa segunda-feira. O aumento de impostos sobre combustível já teve efeito no boletim Focus. De acordo com os economistas ouvidos pelo Banco Central, a inflação deve encerrar o ano em 3,33%. Há uma semana, a previsão era de IPCA a 3,29%. A alta dos tributos interrompeu uma série de quase 2 meses seguidos de queda do indicador. Os economistas estimam que o aumento das alíquotas de PIS/COFINS terá impacto de até 0,5% na inflação de 2017. Apesar disso, a expectativa é que o IPCA termine o ano dentro da meta de 4,5%, Joyce. Sabe o que me deixa com a pulga do tamanho de um elefante atrás da orelha com essa coisa dos combustíveis, né? Cada vez que tem aumento de tributo nos combustíveis, em especial no diesel, aparece aquela discussão. Vamos desonerar o diesel para manter a tarifa do transporte coletivo no preço que está, para não ter um ciclo vicioso e não virtuoso. E não tem, são poucos os homens e mulheres, né, de coragem no meio da política que levantem essa bandeira e briguem por essa bandeira de fato, não de forma demagógica. E tem uma confederação, a Confederação Nacional dos Transportes, que eu fico pensando, para que serve isso? Para que serve a CNT, se nem para levantar a bandeira da desoneração do diesel a confederação presta? Para absolutamente nada. Tem lá um presidente, que é o Clésio Andrade, que é o presidente desde sempre, faz quase 30 anos que ele está lá, né, dominando a CNT, que basicamente serve para fazer pesquisa para a presidência da República, né? Eu fico pensando o que tem a ver na estrada, no buraco da estrada, no problema do caminhão, no problema do transporte coletivo, né? O que isso ajuda? Uma pesquisa eleitoral que é paga na prática com o dinheiro daquele associado que obrigatoriamente tem que botar dinheiro na confederação. Você e o Felipe falaram um termo aqui que acho que vale colocar num escopo maior, num outro ângulo, a questão de pagar o pato, né? Então, como chama o presidente americano quando está no seu último ano de mandato e não serve mais para nada? Eles chamam de lame duck, o pato coxo ou o pato manco. Quando o Temer, que é um pato manco, vai encontrar com o Paulo Scaff, que é o dono da campanha do pato, o brasileiro acha que eles foram discutir questão de aumento imposto, abaixo imposto? Não. Foram discutir Lava Jato, foram pactuar. Lembrando que dia 15 de janeiro, saiu a delação premiada do Marcelo Odebrecht, falando que pagou 2,5 milhões para a campanha ao governo do estado pelo Paulo Scaff. Eu não acredito em nada do que esses caras. Quem está pagando o pato somos nós. E não é pelos motivos que ficam evidentes na mídia. É uma tosse de fundo nervoso que os une, que chama uma coisa só: Lava Jato. Então é um pato coxo, um lame duck,
encontrando outro lame duck. Olha, e o governo teve que reduzir, né? A Folha fez uma reportagem nesse fim de semana, em pelo menos 6,1 bilhões de reais as receitas, em função da crise política e da consequente dificuldade de aprovar ali medidas importantes. Então, quer dizer, nós, povo brasileiro, estamos pagando a conta do encontro também de Michel Temer com Joesley Batista na garagem do Palácio do Jaburu. E teve outra matéria da Folha também, curiosa, sobre o Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, de olho em 2018. Porque ele esperava estar, aparentemente, com a economia recuperada e houve esse baque, mas mesmo assim parece que ele continua ali articulando, tentando ser um potencial candidato em 2018. Teve encontros com pastores da Assembleia de Deus, encontros ali com o Rodrigo Maia também, que estão incomodando o próprio governo nessa relação estranha que está tendo entre Michel Temer e Rodrigo Maia. Michel Temer tentou evitar que os dissidentes do PSB fossem para o DEM, isso irritou o pessoal do DEM, depois ele chamou várias vezes o Rodrigo Maia para jantar, para tentar colocar panos quentes nessa história, acabou conseguindo e vamos ver no que dá. São esses fatos que me assustam. É isso, Michel Temer. Gente, tem Copom, esperando ir para quarta-feira, né, a reunião do Comitê de Política Monetária, uma expectativa praticamente certa de baixa aí da taxa Selic, e pela primeira vez, nesses últimos tempos, ela vai ficar aí em um dígito, né, abaixo de 10 pontos. Isso de uma certa forma, se tudo estivesse andando lindo e maravilhosamente bem, se a inflação estivesse controlada, né, por bons motivos e não porque o povo não tem dinheiro para gastar, seria aí um ótimo momento, mas mesmo assim já é um certo alívio na economia, porque taxa Selic mais baixa vai dar aí um fôlego para o empresário, para aquele que quer também, precisa financiar, para quem precisa de empréstimo, para quem precisa parcelar. Então, digamos assim, um docinho, né, na boca do empresário brasileiro. Para mim não é docinho, não. Não, é salgado? É a mesma coisa que eu acabei de falar. Você libera o fundo de garantia para o cara, dá o dinheiro para ele, e no outro dia você aumenta a gasolina e tira o dinheiro por outra mão. O que está acontecendo agora é a baixa taxa Selic, mas vamos colocar aqui os números, né? Em 5 meses de governo, o Temer liberou do nosso bolso 900 milhões em emendas parlamentares. Depois, no mês de junho, ele liberou 3,2 bilhões. Depois, no mês de julho, somando tudo, ele liberou 15 bilhões. Agora ele tem, gente, mais para frente, nesses próximos dias, ele tem mais 6 bilhões para tentar comprar os 80 indecisos dos 342 deputados que podem tirá-lo de lá. Para que abaixar a taxa se o dinheiro está indo por outro lado? Por que não se discute a valoração das emendas parlamentares? Né? Por exemplo, o Felipe acabou de nos contar como o Bolsonaro está crescendo por causa da crise da segurança pública. Eu fui ver onde o Bolsonaro, ele falou para nós com exclusividade, onde ele pôs o dinheiro que ele recebeu? Em hospital militar. Qual é? A militar precisa de dinheiro em hospital? Cadê a grana das Forças Armadas? Dá isso pro pobre. Ou então abre mão disso. Faça a gente voltar para quem vai emenda parlamentar. Abaixa a taxa Selic e torra bilhões com emenda. Esse é o Brasil dado um lado e tira do outro. O discurso é muito bonito, né? O discurso do Tonholi, não funciona. Mas o problema é que tem que mudar a Constituição. A emenda parlamentar é constitucional. Eu acho uma grande imoralidade. Não tem que ficar dando mesmo dinheiro do nosso bolso mesadão para deputado fazer campanha em seus estados com o nosso dinheiro. Agora, tem que mudar a Constituição. Senão, eles sempre vão ter um discurso. É constitucional, vão esfregar na nossa cara e pronto, acabou. Então tem que ter coragem para mudar lá. É isso que existe PEC, proposta de emenda constitucional. Mas tem que passar. Embora essas liberações possam ser investigadas por desvio de finalidades. Aí tem vários partidos que apresentam ali recursos tentando fazer com que ele seja enquadrado nisso. Mas o que é interessante é que o caso Joesley atrapalhou muitos planos do governo Temer e atrapalhou uma das coisas que eram boas entre as coisas ruins do governo Temer, que era ele precisar fazer a economia avançar para tirar o desgaste de colocar aquele bando de investigados para ocupar cargos nos ministérios e se aferrarem ao foro privilegiado. Então Temer precisava que a economia andasse para desviar a atenção, para manter aquele governo lá, todo mundo protegido. Aí veio o caso Joesley, ele precisou usar todos esses recursos aí para comprar votos, seja legal ou ilegalmente, para barrar a denúncia contra ele do Rodrigo Janot, e atrapalhou tudo, e aí veio aumento de impostos. Difícil, complicada, não é fácil. Muito complicado, Reginaldo. Muito complicado. A gente vai falar já do Joesley Batista, que eu chamo aí de Joesley Safadão. Para mim, lugar de gente como Joesley não é em Nova York, é na cadeia.
A gente, inclusive, diverge aqui alguns pontos em relação à delação do Joesley Batista. Concordamos em alguns, divergimos entre outros. E da manutenção ou não do governo Michel Temer, também concordamos em alguns, divergimos em relação a outros, porque, na minha avaliação, trocar o Temer pelo Maia não vai ajudar em absolutamente nada o Brasil. Aí tem a questão técnica, a questão política, a questão jurídica, e a gente volta no próximo bloco com isso. Mas antes tem participação da nossa ouvinte, a Gabriela. Opa! A Gabriela fez vários, ela criou uma conta no Twitter só para tentar participar do programa de hoje. E, aliás, viajou, né? Você viajou alguns quilômetros para chegar aqui. Tudo bem, Gabriela? Sim, tudo bem. É um prazer estar aqui. E meu nome é Gabriela Reitman. Fico muito feliz de ter sido escolhida. E com relação aos pingos, eu acho que o que deveria mover as pessoas hoje é a busca pela verdade. Só que, infelizmente, além da crise econômica, crise moral que o nosso país vive, a gente vive uma crise de falta de honestidade intelectual. Então, eu acredito que os pingos vêm para suprir essa lacuna, né? Porque dá voz ao ouvinte, noticia os fatos da forma como eles têm que ser noticiados, e é isso que eu admiro e acompanho o programa diariamente. Parabéns para vocês. Boa, Gabriela, e muito obrigado pelas suas comemorações, porque ela escreveu no Twitter, escreveu no Instagram, eu fui escolhida, eu vou lá assistir. Sim, foi uma festa lá em casa. A gente ficou muito feliz com a sua alegria. Ai, que bom, eu quero dar um beijo aqui pra minha família, que tá todo o mundo ouvindo. Muito bem, muito bem. Obrigada pela companhia, Gabriela. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já já, tem mais discussão aqui em Os Pingos nos Is, e depois que a gente encerrar a transmissão pelo radinho, você continua nos acompanhando pela internet, porque vai ter debate com a turma aqui, com os empresários que nos acompanham na Churrascaria Rodeio. É essa a hora da onça beber água. Os pingos nos is. Os Pingos nos Is. A tecnologia muda diariamente o mundo e a Jovem Pan está atenta para essa evolução. Vem aí no próximo dia 28 de julho o Fórum Mitos e Fatos, Transformação Digital. Especialistas e empresários estarão reunidos no Hotel Tivoli Mofarrege em São Paulo para discutir o presente e o futuro. Fórum Mitos e Fatos. Jovem Pan discute transformação digital. Oferecimento TOTUS. É simples, é por assinatura, é para a sua empresa. Acesse TOTUS.com e saiba mais. E use. Beleza. Guru tipo você. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito. A rodovia Anchieta com trânsito lento nos dois sentidos. Quem vai descer a serra já enfrenta a lentidão do quilômetro 18 ao 22, do 37 ao 42 e do 63 ao 65. Para quem sobe a serra, a lentidão vai do 20 ao 17 devido ao excesso de veículos. A Imigrantes é a melhor opção, porém o tempo está encoberto e a visibilidade é parcial. Redobre a atenção, motorista. Rodovia Castelo Branco no sentido capital tem trânsito lento do quilômetro 27 ao 24 devido ao excesso de veículos na região de Alphaville. Quem vai para o interior utilizando a Castelo tem trânsito bom. A rodovia Presidente Dutra tem problemas na chegada a São Paulo do quilômetro 208 ao 219, devido à ocorrência na pista e ao excesso de veículos. Quem vai para o Rio de Janeiro só vai encontrar lentidão no quilômetro 154 ao 143, na região de Jacareí e São José dos Campos, devido a obras na pista e ao excesso de veículos. HP Elite com processador Intel Core i7. Mais segurança e confiança para o seu negócio. Visite loja hp.com.br. Vanderlei Corrêa para a Jovem Pan. Joyce Hasselman, Felipe Moura Brasil, Cláudio Tognoli em Os Pingos nos Is. Alô? Alô? Oi, Lula. Tudo bem? Não, tô achando tudo bem, não. Estamos de volta ao vivo, aqui Os Pingos nos Is, na Jovem Pan. Hoje uma edição muito especial. Estamos na Churrascaria Rodeio com um grupo de empresários aqui de São Paulo e também 2 ouvintes que nos acompanham ao vivo. Já já vai ter debate para você que está no radinho, né? Dá tempo de você chegar em casa, se você está no trânsito, e colocar aí Os Pingos nos Is no nosso canal no YouTube, também no portal da Jovem Pan, para você acompanhar aqui o debate com esta turma que produz e emprega. E eu quero chamar aqui para o nosso debate o Joesley Safadão, né? Que é
aquele que já foi conhecido como o maior produtor de proteína animal do mundo e que agora, né, todos nós sabemos quem realmente é. O próprio Michel Temer disse é um falastrão, é um sujeito bizonho, é um bandido confesso. É bem verdade, ele é um bandido confesso, sócio de todos os crimes que delatou. É bem verdade também que o presidente não explicou o que estava fazendo com ele lá no Jaburu, né? Aquela conversa lá é meio inexplicável. Mas especificamente sobre o Joesley, me chamou a atenção que no final de semana ele fez um artigo que foi publicado na Folha de São Paulo. E ele se coloca lá como a grande vítima, o coitadinho, o pobrezinho, o camarada aqui de empresário respeitado, passou a ser aí o homem perseguido. E me incomoda muito quando uma figura como essa se coloca como empresário respeitado. Porque ele não é um empresário respeitado, ele é um bandido que tinha empresa. São coisas completamente diferentes. Político é uma coisa. Bandido que atua na política é outra coisa, é bandido com cargo político. Empresário é uma coisa. Empresário que é sócio de esquema de corrupção é outra coisa. Então o Joesley Batista, né, não pode se definir sob pena de espancar o rosto de todo cidadão brasileiro como um empresário de respeito, o maior produtor de proteína animal da face da terra. Não, é um bandido sim, um bandido confesso que ganhou uma delação ultra premiada do Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, porque se a gente olhar a história das delações, vamos lá, vamos para Marcelo Odebrecht. Quanto tempo ele ficou preso? Qual é a pena que ele levou de Moro? Também delatou. Entregou todo o esquema aí da empreiteira baiana e de seus comparsas, mas teve uma pena dura, mesmo fechando delação com a turma do Ministério Público, depois homologada pelo próprio juiz. No caso do Joesley Batista, ele teve aí digamos que o Janot foi um pai para Joesley Batista, que agora está saindo por aí dando uma de colunista em jornal de circulação nacional. Quer dizer, é um deboche, é um deboche. Repito, lugar de bandido, pouco importa se é empresário ou não, não é em Nova York, nem escrevendo artiguinho em jornal, é na cadeia. Olha, eu quero desconstruir... Eu discordo. Eu quero desconstruir o que está saindo na mídia em geral, que está aliando o Joesley unicamente ao Michel Temer. Vamos colocar esse pensamento com os números básicos. Vou lembrar, governo Fernando Henrique, o BNDES deu de fomento algo como 132 bilhões. Governo Lula, o BNDES dá de fomento para empresas algo como 650 bilhões e se torna o maior banco de fomento do mundo, mais que o FMI. Agora vamos pegar, Joyce, já que a mídia está associando tanto o Temer ao Joesley, vamos pegar os números da época do PT. Olha aqui. O BNDES deu de crédito para a JBS 12,8 bilhões entre 2002 e 2013, ou seja, período do PT. A JBS Friboi foi de uma receita de 4 bilhões para 170 bilhões no governo do PT. E agora esses caras vêm me associar o Joesley unicamente ao Temer? Tá faltando alguma coisa aí. Quem abriu os cofres do BNDES para o Joesley Batista e sua turma foi o ex-presidente Lula e, na sequência, Dilma Rousseff. Os cofres foram abertos do dinheiro que é público, porque o juro é subsidiado, não preciso explicar, vocês sabem muito bem o que é isso, né? Foi justamente essa turma do PT. Aliás, o Joesley Batista também citou Dilma e Lula e uma conta milionária no exterior, mas ficou dito pelo não dito. Cadê? Cadê a prova da conta? Cadê a conta? Cadê as informações que podem levar os dois para a cadeia? Quer dizer, o Lula já está com o passaporte carimbado, né? Mas por tudo que aconteceu na política brasileira, ainda é preciso muita informação ser levantada e carimbada nas costas do ex-presidente. Mas um dos méritos da Lava Jato é jogar bandido contra bandido. E o Joesley ficou aí contra vários. E esse artigo mostra bastante isso, ele está dando uma resposta aos políticos. Então ele alterna, tem um tom vitimista sim, que obviamente quando a gente sente, a gente acha ridículo pelo bandido que ele, pelo menos, de todos os crimes aí que ele cometeu. E tem um momento em que ele reconhece também, e é um momento bom do texto, porque ele avacalha, ele zomba dos outros políticos. Então ele fala que eles estão em modo de negação. Não julgo, sei o que é isso. Antes de me decidir pela colaboração premiada, eu também fazia
o mesmo. Achava que estava convencendo os outros, mas na realidade enganava a mim mesmo. E de fato, os políticos, a gente sabe, quando eles são pegos, eles negam tudo até surgirem todas as provas. Alguns continuam negando depois, alguns são presos e alguns só vão confessar quando aparece a oportunidade da delação premiada. Em relação ao Lula, o Joesley de fato ganhou bilhões aí do BNDES na época do governo do PT. A gente não sabe o que ele poderia entregar do Lula. A gente não sabe, então a gente especula, a gente fala, como assim ele não entrega nada do Lula? Mas assim, ninguém diz, ele poderia dizer isso, poderia dizer que o Lula disse isso para ele na reunião tal, a gente não sabe. Então tem um fator também que é plausível, que é o Joesley dizer que o Guido Mantega mandava no BNDES e ele não precisava do Lula. É óbvio que a gente acha que o Lula tinha consciência, mas sempre usou operadores. A Lava Jato sempre mostrou que o Lula, que os grandes mandantes ali usavam operadores. E o Guido Mantega era operador no BNDES. Então, assim, não dá para saber muito o que ele está escondendo, o que ele teria escondido em relação ao Lula. E é bastante plausível que o Guido Mantega resolvesse tudo, até porque foi presidente do BNDES antes do Luciano Coutinho. Então, há muitas nuances aí nesse debate e é preciso separá-los. 150 milhões de dólares, tá bom, né? Quer dizer, o Joesley falou que o Lula e a Dilma tinham uma conta de 150 milhões. Não, exatamente, ele falou. Então é óbvio que existe um rastro dessa movimentação financeira. Siga mas o isso foi uma coisa dinheiro, né? que ele disse, exatamente que tem de ser investigado. 150 milhões de uma conta administrada justamente pelo Guido Mantega, mas destinada essa propina para o Lula e para a Dilma Rousseff. Depois teve notícias na imprensa de que a PGR não teria pedido para o Ministério Público da Suíça investigar essas contas, então também tem essa desconfiança em relação ao Rodrigo Janot proteger ou não o PT, e a gente tem sempre de cobrar o máximo de esclarecimento possível e pressão no Joesley para ele entregar tudo que ele pode. Pelo tom que o Rodrigo Janot atua, a sensação que me dá é que ele tem uma bela de uma estrelinha vermelha tatuada na testa. O Rodrigo Janot tem um alinhamento incrível, uma simpatia incrível pela turma do Partido dos Trabalhadores por Lula e Dilma, com tudo que aconteceu. Como é que não se segue o rastro Joyce, o Lula é malaco de rua. Ele não é punho de cambraia. Ele não vai lá e faz igual você pega o Sérgio Cabral, que botou como operador para lavar o dinheiro dele e depositar numa rodoviária barras de ouro. Ele pegou o vice-presidente do Sindicato dos Astrólogos do Rio de Janeiro, o Renato Chebar, para dar lucros astronômicos. Desculpa eu falar astronômicos para o astrólogo. O Janot foi ali e pegou na hora. Agora o Lula não. A nossa vantagem é que o Lula deixou um rastro, safo do jeito que ele é, ele deixou um rastro que, na sentença que o condenou a 9 anos e meio do Moro, nas 238 páginas, o Moro cita, no caso do Triplex, ele cita 46 vezes a palavra sítio. E quantas vezes o Lula teve no sítio? 111 vezes, segundo os registros de segurança. Então o malaco de rua vai começar a dançar no sítio, muito mais do que no Ele deixou rastro, mas a atuação era sempre indireta. Isso era uma coisa que apontava, inclusive, o antecessor do Rodrigo Janot no cargo de Procurador-Geral da República, o Roberto Rogel, no escândalo do Mensalão em relação ao José Dirceu, que ele chamou de chefe de quadrilha, e ele explicava que a atuação do chefe de quadrilha não é ostensiva, que ele conta com operadores, com laranjas, para fazer o trabalho sujo por ele. Mas no caso do Mensalão, ele dizia que todos recorriam ao Dirceu para pedir a autorização, a homologação daquelas decisões que levariam à compra de parlamentares para aprovar medidas no Congresso em favor do PT. Tem mais Lula, né? Gente, a política e o judiciário estão todos em torno aí dessa gente, né? O Walisney Oliveira, que é, digamos assim, o Sérgio Moro de Brasília, né? O Walisney Oliveira tem dado sentenças duras, né? Ele negou o pedido daquele procurador, o Ivan Marques, para suspender por 60 dias o processo em que Lula é réu por tráfico de influência, por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, participação em organização criminosa, aquela coisa toda, que é uma suspensão absurda. A gente comentou isso na semana passada, mas o Walisney enquadrou o procurador e assim também acabou enquadrando o ex-presidente Lula. Lembrando que o Ivan Marques se escreve Marx igual Karl Marx, né? O Ivan Marques, ele anulou a delação premiada do Delcídio, na visão dele, falando que o Delcídio tinha interesse em se safar. O juiz Walisney, só para esclarecer para vocês, esse é o processo de obstrução de justiça em que o Lula é acusado
de ter pedido pro Delcídio do Amaral e comprar o silêncio do Nestor Severo. Então esse é um caso de obstrução de justiça que é julgado pela a 10ª Vara Federal de Brasília sob cuidado do juiz Valisney. O procurador dançou nessa, o procurador Marx dançou, ainda bem. Queria só aproveitar para lembrar que, além do Lula, também é réu o seu sobrinho, tido como sobrinho do Lula, né, o Taiguara Rodrigues, que, aliás, outro dia no programa aqui eu falei Fernandes, porque é outro Taiguara, me veio o sobrenome errado. Taiguara Rodrigues, sobrinho do Lula, subcontratado pelo Odebrecht a pedido do Lula para a construção de uma hidrelétrica em Angola. E eu volto a desafiar o Lula, mostre seus filhos, seus sobrinhos, quando você dá as suas entrevistas coletivas lá nos Estados Unidos, quando alguém é flagrado no esquema de corrupção ou traindo a mulher, reúne a família, tem a mulher, os filhos atrás ali do político no microfone. O Lula não. Está escondendo o que da sociedade? São os hábitos de milionários dos seus filhos e parentes? Solta o som, Reginaldo. Solta o som, Reginaldo. A resposta aí. Se gritar, pega ladrão. Não fica meu irmão. Ô, gente, vocês viram que vocês estão lindos aqui na revista, na GoWare? A gente recebeu. Opa. Você viu? Estamos aqui os três, tem reportagem de Os Pingos nos Is. Uma foto bacana. Parabéns pela arte, pra eu ficar tá lindo, é necessário esforço bonitão. fotografia. Tonholi todo Obrigado, charmoso, Joyce. de braços cruzados. Vocês são um orgulho, eu vou dizer uma coisa, viu, minha gente? Olha, pra gente fechar esse bloco aqui, tem ainda a Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia disse: é devagar, devagarinho, né? Segura aí, Michel Temer, que eu não vou liberar os áudios, não. A defesa do Michel Temer, os advogados, tanto o Mariz quanto o Gustavo Guedes, eles estão numa ansiedade danada para ter a íntegra dos áudios, né, em relação ao Joesley Batista, aquela confusão toda lá no Palácio do Jaburu. E a Carmen Lúcia diz: sossega aí, espera o relator voltar. Carmen Lúcia, presidente do Supremo, ela é, digamos, a plantonista em caso de recesso do STF. E o nosso STF é aquela casta que nós também sabemos é uma casta superior que tem recesso pelo menos 2 vezes por ano. Então, eles estão no recesso de inverno, depois tem o de verão. É uma coisa muito chique. Então, ela diz: não, segura a onda aí, que a gente não vai entregar nada, espera o relator voltar, que é o Fachin. Joyce, o Michel Temer está investindo tudo em tentar invalidar o áudio. Então ele faz todos os recursos tentando minar a credibilidade do áudio das conversas. Aliás, nesse fim de semana, o Merval Pereira no Globo fez uma contagem assim de quanto seria o placar no STF caso venha a ser discutido novamente a validade dessa gravação, né? E ele, nas contas dele ali, ficaria 6-5 a favor da validade, julgando de acordo com o que outros ministros decidiram, quando isso foi, quando teve a jurisprudência criada lá no STF em favor da validade, mas o Temer aposta tudo em invalidar esse áudio porque ele não quer justamente que o conteúdo seja debatido e possa ser usado para incriminá-lo. Muito bem, vamos a um rápido intervalo, voltamos já. Acho que dá tempo de mais uma noticiazinha e eu vou explicar para vocês que estão aqui, esses empresários de São Paulo, o que é a sapatada do dia, em instantes. Ai, nessa pátria tem goteira, pingo em mim, pingo em mim, pingo em mim. Os Pingos nos Is. As Lojas 100 têm um mundo de novidades para você com muito mais facilidade. Notebook Samsung Dual Core super leve com memória de 4 GB e HD de 500 GB. Nas Lojas 100, só 1.890 à vista, ou em 10 de 189 por mês sem juros. É isso mesmo, é o seu notebook Samsung Dual Core super leve HDMI e Windows 10. Nas Lojas 100, apenas 10 de 189 por mês sem juros. Loja 100, ainda bem que tem. Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião. A Jovem Pan está sempre ao seu lado. Nas ruas. O trânsito na cidade tem a pior via neste momento na marginal. Na informação. Acho que o juiz deveria ter muita responsabilidade. Baseado aqui nos casos já julgados, foi evidenciado um quadro de corrupção extremamente grave. Melhorar a qualidade do transporte público sob pneu. É raro na história do Brasil você ter 3 anos seguidos de recessão. O momento é de esperança
e de retomada da confiança do Brasil. No esporte. Djokovic e Kei Nishikori estão Wawrinka ficaram conhecendo hoje. Nos estádios do Brasil. Olha o Brasil chegando no caminho, pode pintar com o brasileiro. Nossos repórteres estão em todos os lugares. Olha a grande pergunta do momento no Congresso. No Reino Unido pegou todo mundo de surpresa ontem. Horas depois do cômico porta-voz da Casa Branca, Sean Stein. Jovem Pan, sempre ao seu lado. Os pingos nos is. Los pingos en los is. Estamos de volta, ao vivo. Olha, minha gente, quem achou estranho, eu tá com um sapato aqui na mesinha, né? Que essa maluca trouxe um sapato extra? Isso aqui é um quadro muito bem-humorado, quer dizer, era para ser bem-humorado, mas como a nossa política não tem graça nenhuma, acabou virando uma grande crítica, uma crítica feita àquele que, em geral, nos envergonha. Então tem uma por dia, sempre a gente escolhe aí alguém que deu uma declaração que é uma lambança, alguém que falou bobagem, e hoje, é claro, que a sapatada do dia, que é aquele puxão de orelha, o estilo feminino, não poderia ir para outra pessoa, em respeito a vocês, empresários. Lula. Alô. Quem inventou a propina foi Alô. você, meu amigo. Pelo menos Alô. desse tamanho. Não os empresários brasileiros. Acabou, minha gente. Hora de ir embora. Já. Felipe Moura Brasil. Sempre é muito pouco tempo, hein? Tchauzinho. Boa noite, Joyce. Boa noite, Tonholi. Boa noite, ouvintes. Boa noite a Obrigado. todos vocês que estão aqui presentes. Uma grande honra. Obrigada pela companhia de todos, gente. Um beijo grande. A gente continua o debate aqui. Você nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Tchau. Rede Jovem Pan. Alô? 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 Ô, presidente, tudo bem? Pergunta, tá tudo bem, porra? Você me chamou para esse pagode e me avisou. Aqui não tem pop, até me pediu pra pisar de longinho. Eu sou da cor, eu sou o estilinho. Aqui realmente está toda nata, doutores, senhores, até magnata, com a bebedeira e a discussão. Tirei a minha conclusão. Se gritar, pega ladrão. Não fica um, meu irmão, se gritar, pega ladrão. Não fica um, se gritar, pega ladrão. Não fica um, meu irmão, se gritar, pega ladrão. Não fica um. Lugar, meu amigo, é minha baixada. E ando tranquilo, ninguém me diz nada. E lá Camburão não vai com a justiça. Hoje é um ladrão e é boa polícia. Da rádio aparece a Suécia bacana. E se leva o bagulho e se deixa a grana. Não é como esse ambiente pesado que você me trouxe para ser roubado. Alô? Pega ladrão. Não fica um, meu irmão, se gritar, pega ladrão. Não fica um, se gritar, pega ladrão. Não fica um, meu irmão, se gritar, pega ladrão. Não fica um. Você me chamou para esse pagode e me avisou. Aqui não tem pobre, até me pediu pra pisar de mansinho. Porque sou da cor, eu sou o estilinho. Aqui realmente está toda nata, doutores, senhores, até magnata, com a bebedeira e a discussão. Tirei a minha conclusão. Se gritar, pega ladrão. Não fica um, meu irmão, se gritar, pega ladrão. Não fica um, se gritar, pega ladrão. Não fica um, meu irmão, se gritar, pega ladrão. Não fica um. Os pingos nos is. Muito bem. Estamos de volta agora com transmissão pela internet. Então, você que nos acompanhou pelo radinho e também pela internet, continua nos acompanhando. Vamos abrir agora o espaço para que você, empresário de São Paulo, você que trabalha na comunicação, você que trabalha no comércio, na indústria, para que você possa fazer perguntas e debater com a gente, né? A gente vai... Eu tenho até uma pergunta aqui, já vai... Não, calma, Bárbara fazendo 1000 sinais para mim. Gente, vocês viram que sempre falta tempo, né? Você viu que 1 hora não é nada. Todo dia é essa agonia. A hora que vai chegando os últimos minutos, a gente, meu Deus do céu, precisa de mais 1 hora de Os Pingos nos Is. Mas eu tenho uma pergunta aqui. Quem sabe o que é 342? Levanta a mão aí. Ninguém sabe o que é 342? 342? Não, ninguém sabe?
Pois eu vou contar para vocês. 342 é um site que foi formado pela a malandragem, né, do mundo artístico, aqueles que gostam da Lei Rouanet, aqueles que gostam da Lei Rouanet, que gostam de mamar nas tetas do dinheiro público. Gente, por exemplo, como o Chico Buarque. Eu vou contar um bastidor para vocês. No dia do impeachment da Dilma, Felipe, eu fui uma das convidadas da Janaína Pascoal na votação. Então, tinha lá 10 convidados de um lado, 10 ou 15, whatever, e 10 convidados do outro lado, que eram os a favor, né, da manutenção da Dilma no poder. E o Lula estava lá, do lado da Dilma. E ao lado do Lula estava o Chico Buarque, trançando as pernas, de tanto que tinha bebido, ele não conseguia ficar. Então, ajudaram ele a descer na escadinha, e o Lula me olhava com aquela cara de quem queria pular no meu pescoço, e o Chico estava com óculos escuros, assim, largadão. Pois é, essa gente aí, Chico, Caetano, a Paula Lavigne, eles fundaram esse site, que é pelas diretas já, né? Que é um grande golpe na Constituição, que é pela anulação do impeachment, vamos anular esse impeachment aí, e pela cassação do Michel Temer. Então, vocês ouvirão falar muito nesse site, cuidado, né? 342, aliás, 171 mais 171, 342, né? É um belíssimo nome para um site com essa turma aí, não é, Felipe? É verdade, Joyce. Esses artistas aí que vários deles sempre estiveram do lado do PT, alguns mais ou menos, mas que nunca demonstraram a indignação que estão mostrando agora contra o governo de Michel Temer, contra até o impeachment de Dilma Rousseff, em relação aos escândalos de corrupção do PT. Então é sempre uma indignação seletiva, e é por isso que mesmo que eles cobrem algumas vezes alguma coisa certa, eu sou a favor da aprovação da denúncia, pelo menos no Congresso, para que seja discutida no Supremo Tribunal Federal. Eu não compactuo com as ideias desse pessoal que está sempre irritado, mas é só com um lado. Eles querem um papinho com o Rodrigo Janot para pressionar o andamento da denúncia em relação a Michel Temer. O Rodrigo Janot já fez o que tinha que fazer, né, concordando ou não. Não tem mais o que ele fazer. Agora quem decide é a Câmara, mas eles querem lá uma pressãozinha justamente no dia 2 de agosto, que é quando serão retomados os trabalhos no Congresso. A operação que prendeu o Sérgio Cabral se chamou cui bono. Eu adorei esse nome porque no direito, quando você pergunta cui bono, quer dizer quem está lucrando com isso. Então quem lucra com o 342? Quem lucra são artistas já consolidados, com muito dinheiro e que querem mamar nas tetas do Estado. Um dos caras que subscrevem o 342 é o Wagner Moura, que pediu para a autarquia do governador do PT da Bahia, ele pediu para a Bahia Gás 10 milhões para o livro dele sobre o Marighella, para o filme dele sobre o Marighella. O Chico Buarque pediu 800 mil para um projeto da namorada dele. E a Maria Bethânia, vocês vão de lembrar, há alguns anos, conseguiu a aprovação da Lei Rouanet de 2 milhões para fazer um site. O problema da Lei Rouanet é que ela foi feita para você fomentar o artista que está começando, e não o artista em fim de carreira. Mas é usada para fomentar coisa ruim. Se fosse coisa boa, vendia. Não precisava de dinheiro público, inevitavelmente ligada à chamada máfia do Dendê, que é Caetano, Gil, Chico e por aí vai. Bom, a gente tem pergunta aqui de um dos nossos ouvintes ao vivo, né? Vamos lá, levanta a mão, pode falar, me diz seu nome, de onde você é e pergunte. Oi, é Norberto Busto, da revista Goé. Nós estamos falando muito de eleições para presidente o ano que vem. Eu gostaria de ouvir de vocês o cenário para o governo do estado de São Paulo o ano que vem. Tirando o Dória, que o Dória vai ser candidatíssimo, todo mundo sabe, eu queria exatamente ouvir a opinião de vocês. Quem é que nós temos de candidatos, possíveis candidatos para 2018 para o governo do estado de São Paulo? A situação está tão crítica, né, em relação à presidência da República, que os nomes que eventualmente têm um pouco mais de força e poderiam disputar o governo de São Paulo são alçados à presidência da República, né? Mas, por exemplo, o Padilha, né, o petista Padilha, deve disputar pelo PT. Já há aí uma articulação em torno disso. O PSDB
é aquela coisa, né, gente? O PSDB só vai definir nos 48 do segundo tempo, depois que os tucanos todos se bicarem, um arrancar a pena do outro no ninho, e aí quem sobreviver é que vai ser aí o candidato ao governo do Estado. Mas o cenário é muito ruim. É muito ruim. Não só para o governo do Estado aqui de São Paulo, como de outros estados. Por exemplo, Paraná, né? Eu sou do Paraná, também acompanho a política muito de perto de lá, acompanho a política do Nordeste. O que você tem são ou mais do mesmo, ou nomes sem nenhuma expressão. E partidos mais novos estão com muita dificuldade de conseguir nomes, como, por exemplo, o próprio Partido Novo. Né? O Partido Novo está à caça aí de um nome para disputar o governo de São Paulo ou até a presidência da República. Já se falou aí em algumas celebridades, como o próprio Luciano Huck, em relação à presidência da República, né? Ou até mesmo o Bernardinho, né? Não é todo mundo que quer entrar nessa vida da política. E aqui em São Paulo está mais ou menos assim. Eles estão fazendo qualquer negócio para ter um bom candidato, porque não tem nomes disponíveis que de fato queiram entrar nessa briga, além da velha guarda. Aqueles que todos nós já conhecemos, com exceção do Dória, que é o nome novo aí, que se nega a dizer que é político, mas é político, né? Não sou político, eu sou gestor. E não se pode descartar a hipótese do Dória concorrer a governador, né? Exatamente. Isso vai depender numa aí... articulação, né? Tipo, ó, então vai Alckmin, você mesmo, o PSDB dá uma arranjada na situação e lança ele para o governo do Estado, que é o que o Michel Temer está tentando fazer no Rio. Né, lançando o Maia ao governo do Estado. Então, peraí, eu te prometo aqui apoio numa candidatura ao governo do Estado e você não articula contra mim em relação à presidência da República. Em relação ao PSDB, vai depender aí disso que o Tonali falou, de se o Alckmin vai se envolver mais, ser implicado mais aí nas investigações da Lava Jato e na distância aí das pesquisas em relação ao Dória, que já está na frente dele. Quer dizer, o Alckmin tem essa ambição de ser presidente, mas só falta combinar com o eleitorado, né, que não está dando. E o Rodrigo Maia, como você falou, está nessa articulação aí, posando de até um discurso de campanha para governador do Rio de Janeiro, indo lá no Temer, pedindo para ele aprovar medidas para o Rio de Janeiro. Também existe essa possibilidade. Um bastidor aqui, antes de você falar, Tonholi, que eu ouvi de dentro aí do pessoal ligado ao PSDB e partidos aliados, é que o Davi Wip estaria se preparando para uma candidatura. Dentro do próprio PSDB, eu tive uma reunião com integrantes da alta cúpula aí do partido, para bastidores, essas coisas todas. Eles me disseram o seguinte: olha, a gente não sabe exatamente aqui, mas ele está se preparando para ser candidato, né? Senado, acho um pouco complexo, né? Ele não tem essa capilaridade toda, né? Mas, como eu te disse, o PSDB precisa de nomes. O Alckmin acabou fazendo o Dória prefeito, né? Foi pelas mãos do Alckmin. Então, eu acho que eles esperam também um milagre para fazer o governador. O Davi Wip é um nome respeitado no meio da saúde, secretário da área, mas não tem, pelo menos na minha visão, essa capilaridade. O Alexandre Padilha, se vier, vai tomar uma surra de cinta, daquelas que, como se fala no interior do meu Paraná, uma coça de criar bicho, né? Assim, o PT aqui em São Paulo é absolutamente desgastado, né? E com uma figura que é totalmente inexpressiva, como o Padilha, não tem a menor chance. Mas eu acho que o cenário está definido até a página 2 por aí, né, Tonholi? Eu acho que estamos desprezando o PMDB. O PSDB não representa o eleitor mediano brasileiro. O Bolsonaro também não representa. O Lula já representou. O Temer também não representa o eleitor mediano brasileiro. O eleitor mediano brasileiro, que antigamente se deixou encantar com o PT, continua se encantando com o PMDB. Haja vista que nas eleições de 2014, quem fez mais governadores e prefeitos, 1.014 prefeitos, foi o PMDB. E da onde vem essa irrigação do PMDB? Vem da década de 80, quando o Quercia inventou as frentes municipalistas. Ele usava uma frase do escritor russo Leon Tolstói, que falava: quer ser universal, fale de sua aldeia. Então o Quercia valorizava o político local. Isso, 30 anos depois, chegou num tal paroxismo que você tem o Pezão, do Rio de Janeiro, que vem do obscuro município de Piraí, o Cunha também vem do fim do mundo, o Garotinho vem do fim do mundo. O que é isso? É a capilaridade criada
pelas frentes municipalistas fundadas pelo Quercia. Eu acho que o grande parceiro fantasma dessas eleições em São Paulo ainda vai ser o PMDB pela quantidade de prefeituras que eles dispõem. E aí a gente vem com o SCAF de novo? Deus me livre. Só uma notícia cômica, aproveitando que a gente está falando aqui de 2018, não exatamente São Paulo, mas o Lindbergh e a Gleisi Hoffmann, que são senadores, eles estavam planejando se candidatar a deputados, porque o PT justamente está desgastado com a opinião pública e eles precisam manter o foro privilegiado, então eleger-se senador é mais difícil do que eleger deputado, então eles estavam planejando virar deputados federais. Agora já há a notícia de que o Lindbergh vai se candidatar a deputado estadual, já desceu ainda mais, porque ele não está esperando uma votação expressiva em 2018. Daqui a pouco vai chegar vereador. O cálculo que algumas pessoas fazem em relação a Gleisi Hoffmann, por exemplo, que a gente se lembra, foi a toda poderosa, né? A época de Dilma Rousseff, a gente tinha um casal ministerial, que era a Gleisi Hoffmann e o Paulo Bernardo, então um atuava na Casa Civil, o outro nas comunicações, então é uma coisa assim, né? O casal mais poderoso da República, mas o cálculo que se faz hoje dentro do judiciário é que Gleisi pode estar presa até a próxima eleição. Essa é uma notícia que hoje circulou nos bastidores, ela pode estar atrás das grades, justamente porque ela é ré na Lava Jato, há uma série de investigações envolvendo Gleisi, o marido já foi preso, vocês se lembram? É bem verdade que uma canetada, acho que foi até do Gilmar Mendes, Dias Toffoli. Indicado pelo Lula, soltou outro indicado pelo Lula, pulando 2 instâncias, fizeram um recurso que nem pediam a libertação, mas o Toffoli foi lá e soltou seguiu lá. O artigo 53 da Constituição que fala que senador só pode ser preso quando em flagrante delito. Né? Flagrante delito, e quando tem residência fixa, não pode ser preso. Então, vocês vejam a situação, né? A gente vive esse caos na política em São Paulo e em todos os outros estados. Por quê? Porque a gente não sabe quem vai estar livre. Ou condenado em segunda instância, logo inelegível. A grande discussão que o Brasil faz é Lula vai estar preso, não vai estar preso, não vai. Eu acho que vai, Tonholi, acho que não vai. A gente até postou um vinho, e bom, porque eu não quero vinho sem vergonha. É vinho bom. Vai ser daqui. É vinho bom. Opa, um vinho com jantar, então. Sim. Vamos subir a aposta? Um vinho... All stakes. Um vinho com jantar. Eu creio, né, que por uma questão de justiça e pelo número incrível de crimes que o Lula cometeu ou comandou, ele vai parar atrás das grades. Mas, se condenado em segunda instância, ele já não pode ser candidato, a não ser que consiga uma pirueta jurídica e uma liminar. Então, toda a nossa eleição, gente, vai ser judicializada. Toda a nossa eleição vai ser judicializada, mais do que em qualquer outro momento da história. A gente tem mais uma pergunta, cadê? Nome, por favor, de onde é? Boa noite, Dorival Dourado, da Centria Partners. Bom, primeiro, parabéns à Jovem Pan, parabéns a vocês pelo excelente programa. Minha questão, ela está um pouco relacionada com esse sentimento de desordem que a gente vive hoje no país, onde nós vemos frequentemente, né, corruptos ou até pessoas que já foram condenadas, desrespeitando os poderes instituídos. Bom, eu acho que é válido o debate democrático, eu acho que nós temos que abrir o espaço, né, para as visões divergentes de mundo, de opiniões, mas como é que vocês avaliam, né, esse destempero e essa falta de respeito, não só com a população, como também com as instituições estabelecidas? Você sabe, Dorival, que esse é um dos assuntos que a gente debate bastante nos Pingos e é um dos fatores que me faz defender constantemente a prisão de Lula, não só pelos crimes que cometeu, mas pelos que vem cometendo, atacando a justiça e incitando a violência. O que a gente viu aqui no final de semana, sexta, não foi, Felipe, aqui em São Paulo, que teve a pelegada? Foi sexta-feira? Acho que foi sexta, né? Que não foi muito expressivo, então a gente nem se lembra qual foi o dia. Mas o discurso é de incitação à violência e incitação ao desrespeito à lei, ao desrespeito ao Sérgio Moro. Aquele Lindbergh Farias, aquele senadorzinho de meia pataca, chamou o Sérgio Moro de covarde. Eu até disse no ar, eu falei, é um tigrão, né? Com o microfone na mão e com os vermelhos ali. Vai falar isso na frente do Sérgio Moro. Então, a própria legislação abre um precedente para prisão nesse tipo de caso. O Moro está sendo muito paciente. Muito paciente. As minhas fontes dentro da Lava Jato, tanto as que falam comigo em off, quanto as que falam em on, como é o caso da procuradora Tameia, que nos deu a entrevista, ela disse,
tem elementos para prisão. A sentença do Moro diz que tem elementos para prisão. E a desordem pública, a incitação à desordem às instituições é, sim, um elemento que pode gerar prisão. Então, eu acho que nesse ponto, eu não sei se pelo respeito à história, se é que Lula tem alguma história respeitável, para mim não tem, está faltando realmente, eu acho que a justiça bater um pouco mais firme, né? Numa figura como Lindbergh Faria, numa figura como a Gleisi Hoffmann, que ataca de uma maneira tão chula a justiça, a Lava Jato, que é preciso ter uma resposta, né? A democracia para o PT é o regime em que eles estão no poder, eles desrespeitam completamente todo o resto e gostariam de ter no Brasil o que o Nicolás Maduro está tendo na Venezuela, que é um Tribunal de Justiça, Tribunal Supremo de Justiça, né, o TSJ, na Venezuela, totalmente aparelhado. Aqui o PT nomeou 7 dos 11 atuais ministros do STF, e mesmo assim ainda está reclamando. E eu estava até pegando aqui uma notícia de hoje, que o Maduro disse que os 33 juízes indicados pela oposição para o Tribunal Superior de Justiça, que a oposição está querendo acabar com esse aparelhamento, serão presos um a um. Quer dizer, tudo a ver com o discurso petista, né? Outro dia o Lula, ele foi até questionado pelo Sérgio Moro sobre isso no interrogatório, disse que ia mandar prender os jornalistas, né? E aí lá, obviamente, não é palanque, aí ele teve que dizer, não, é força de expressão, e ainda provocou o Moro dizendo, quando o senhor for candidato, você vai usar muito força de expressão também nos palanques, querendo fazer aquele discurso de politização da justiça, porque o PT ele criminaliza a política, depois ele politiza a revelação dos crimes e a condenação dos seus integrantes. O culpado por isso, como está na cena do filme Casablanca, é o suspeito de sempre, é o Supremo. Pela seguinte questão, na minha pobre visão, o Brasil tem 622 mil detentos. Nunca se falou em punitivismo. Punitivismo é uma teoria que foi surgida na Itália em 1963 por um juiz chamado Luigi Ferrajoli. Ele fala que o Estado tende a punir demais. O STF nunca adotou o termo punitivismo. Ele só começou a adotar quando a Lava Jato chegou no PMDB e no PSDB. Aí o PT acabou entrando no vácuo e surfando. A partir do momento que ministros como Marco Aurélio Mello e Gilmar Mendes começam a falar que o Estado brasileiro é punitivista, é exatamente o momento em que a elite da política brasileira está entrando na Lava Jato. Então eu acho que o que o PT está fazendo é apenas surfar o vácuo que os outros partidos deixaram por conta de o Supremo ter adotado essa agenda de que o Estado brasileiro é punitivista. Nunca se falou isso em 60 anos. O Felipe falou aí do Lula, né, que disse que queria prender jornalistas. Em uma audiência com o Moro, ele disse, olha, aquela jornalista, se referindo a mim, em qualquer país democrático seria presa, né, estaria presa. E eu fiquei pensando, meu Deus, por que motivo, né, ele está falando um negócio desse? Então, veja como a democracia é uma coisa que não está na cabeça dessa gente. Eles não sabem sequer ouvir, olha, o crime está aqui, vocês cometeram, por A, B, C e D. Então, a constatação do fato, para eles, já é uma ofensa mortal. Como a constatação, né, que o Ministério Público Federal fez, que a Lava Jato fez, de que foi montada uma grande quadrilha, que o chefe é Lula, para eles é uma ofensa mortal. Mas, para finalizar o assunto, né, há elementos para prisão. Lamentavelmente, ela ainda não chegou. Então, eu vou ganhar meu vinho e o meu jantar aqui do Tonholi, ela chegará. Cadê? Temos mais perguntas? Vocês podem chamar a Bárbara aqui, ó, fazer um sinalzinho para ela, que ela leva o microfone para vocês. Não vou perder a oportunidade de fazer uma pergunta diretamente para vocês. Pergunta. Vocês acreditam que a situação, comentamos aqui sobre eleições, todos aqui concordam que qualquer movimentação sobre eleições antecipadas é um claro golpe. Vocês acreditam que, tendo a eleição em 2018, ela por si só vai criar condições para você acabar com a crise ou solucioná-la? E se por um acaso um futuro governo vai ter que depender também da equipe econômica atual para continuar dando essa mudança? Porque o governo atual, todos concordam que não pode ser tirado por via de golpe como querem, mas não tem mais condições, acredito, de fazer crescer a economia e desbancar.
Se vocês acreditam que a eleição por si só vai criar condições para isso. Não tenha dúvida que, independente da gente ficar com o Michel Temer como o STEP até 2018, ou havendo uma troca, né, de presidente, o que, diferentemente do Felipe, eu sou absolutamente contra, porque eu tenho uma grande preocupação com a somatória, o efeito político que isso possa ter. Eu sei que a letra fria da lei, eu sou a favor da investigação, né? Mas se você me dissesse hoje, meu Deus, e agora? Meu Deus, Temer Maia, eu tenho 3 tipos de medo do Rodrigo Maia. 3 tipos de medo diferentes na presidência da República. Porque ele não é confiável, 1. Porque ele é alinhado ao Aldo Rebelo, PCdoB, 2. E porque ele foi eleito com os votos do PT e do PCdoB. Ele tem uma dívida de gratidão. E a gente sabe como é que funciona quando essa gente chega ao poder. Eles pagam a dívida de gratidão, loteando o Estado e arrebentando com a nossa vida, que é o que a gente está vendo hoje, né? O PT fez isso, a Dilma fez isso, o Lula fez isso. Bom, 2018. Não há a menor dúvida de que, em respeitando a Constituição, em respeitando a lei eleitoral, a gente tendo uma eleição do jeito que tem que ser. E, puxa vida, se a Smartmatic não tivesse aí com as urnas eletrônicas, né, tanto melhor, mas lutando pelo voto impresso também, a gente tem uma chance de renovação gigantesca. O Felipe falou da Gleisi e do Lindbergh, eles não vão se eleger com o poder que eles têm hoje. Se chegarem a uma reeleição, por exemplo, né, será para deputado federal, estadual, e olhe lá, não tem a menor possibilidade. Né? O próprio Renan Calheiros, o coronel do cangaço, olha o poder que esse homem tinha. Agora, ele está lá se agarrando no Lula, o abraço dos afogados, para ver se ele consegue se reeleger. Porque em Alagoas, a popularidade dele está abaixo da linha da miséria. Então, claro que a gente vai ter uma renovação. Resolve do dia para a noite? Política não é matemática, mas a gente certamente vai ter um avanço. Né? Como diz o nosso Tiririca, do jeito que está, né? Pior do que está, não fica. Pode ter uma renovação, dada a insatisfação, a indignação da sociedade, mas mesmo assim a eleição ainda é filtrada pelos principais partidos. No Brasil há muita dificuldade de se criar novos partidos, a burocracia é muito grande, o Muda Brasil está aí reivindicando ao TSE o seu registro, o Bolsonaro já conversou com o Muda Brasil para ver se vai para ele, tem outros partidos pequenos tentando ser lançados. Aqui no Brasil, diferentemente da França, dos Estados Unidos, não se pode fazer candidatura independente, então vai continuar muita gente do PMDB, do PSDB, e eu não sei até que ponto vai haver essa renovação. Em relação à equipe econômica também, no momento é incerto, né, o quanto eles vão... durante a campanha, eu acho que deve haver candidatos que vão querer dizer que manterão a equipe econômica. O que ainda é incerto é como esse pessoal, Henrique Meirelles e outros, Henrique Meirelles que pode até ser candidato, vai se posicionar em relação a isso, né? Porque se eles fecharem com algum candidato, eles podem dizer que não farão parte do governo do outro, então isso ainda é incerto. Provavelmente, se eles falarem em público que nós continuaremos, seja qual for o candidato, talvez elimine até da campanha esse peso maior sobre a economia. Né? Então, são possibilidades abertas, a eleição de 2018 ainda é um cenário muito incerto. Eu adoraria ver o Henrique Meirelles ser candidato, porque eu acho que o Brasil tem 2 ativos que atraem o dinheiro gringo hoje. A Lava Jato e o Henrique Meirelles. A pergunta que eu te faço, se você fosse um empresário norte-americano, desconhecesse o Brasil, a economia brasileira, o empresariado brasileiro e a política brasileira, qual o primeiro assunto que ia te vir? Ia te vir que a Organização Mundial do Comércio divulgou na quinta-feira que a Petrobras é a petroleira mais endividada no mundo, deve 125 bilhões de dólares. Então, eu acho que a saída que eu humildemente proporia era Henrique Meirelles, na minha pobre visão, o segundo maior ativo do Brasil depois da Lava Jato. Vamos lá, tem mais participação aqui. Boa noite. Boa noite, Maurício Gardenal, das Lojas 100. Nós temos discutido muito, o Brasil tem discutido muito os escândalos do momento e a política de curtíssimo prazo até as próximas eleições. Não estaria faltando introduzir na pauta das discussões que tipo de país nós queremos para daqui 20 anos, um projeto sério de nação para que nós tenhamos, no médio e longo prazo, um país melhor?
Com toda certeza, mas faltam estadistas, né? Procura-se estadistas, né, nesse Brasil. A gente está precisando de alguém que possa, um partido ou um grupo, apresentar esse projeto político de longo prazo. Quando havia a queda, a discussão do impeachment da Dilma, eu sempre dizia no ar, gente, para recuperar o Brasil são 30 anos. Para recuperar o Brasil são 30 anos. Para recuperar o Brasil são 30 anos. Não espere que haja uma chave, bum, né? Caiu a Dilma e pronto, nossos problemas acabaram. Não, a gente tem uma colheita maldita, que é o que eu disse até no editorial, e a gente vai ter que trabalhar muito para tirar o Brasil do cheque especial, do vermelho. Agora, a gente vê um salve-se quem puder, efeito lava-jato de um lado, e efeito desgaste dos partidos do outro, e eu não vejo ninguém de nenhum dos pré-candidatos que estão aí se colocando, pode ser que tenha um pouco para frente, de fato preocupado em apresentar esse projeto de país. Não é um projeto de poder, que é o que o PT fez. O PT colocou um projeto de poder a serviço do próprio partido. A gente precisa de um projeto, né, de Estado, né, mas um projeto de redução do Estado, um projeto para pensar daqui 10, 20, 30 anos. Isso não é que é necessário, isso é urgente, fundamental, mas não tem. Não tem. É por isso que figuras, por exemplo, que acabaram de chegar na política, como o Dória, que se apresenta como mais gestor do que político, juntando Lé com Cré, né? Vamos lá, eu vou colocar a iniciativa privada para trabalhar aqui, porque deixa o empresário fazer, que ele sabe fazer bem e melhor. Deixa o Estado para lá. Dentro mesmo da prefeitura, ele convidou vários empresários ali, o que acabou dando um resultado positivo. Então é por isso que figuras como o João Dória acabam atraindo os olhos dessa população que não vê ninguém apresentando um projeto realmente que possa ser de recuperação do Brasil. Acho que em relação à economia, tem vários economistas aí fazendo papers muito bons, estudos sobre as contas públicas no Brasil, sobre os gastos crescentes, sobre o Estado insustentável. Agora, no aspecto cultural, também está havendo uma certa mudança. Ela é lenta, mas está havendo, porque o que aconteceu no Brasil foi a Revolução Cultural, é sempre bom a gente lembrar, proposta pelo ideólogo comunista italiano Antonio Gramsci, de ocupação de espaços por militantes de esquerda nos centros disseminadores de ideia da sociedade, nas escolas principalmente, nas universidades, na mídia, no show business e no mercado editorial, evitando que as ideias que não interessassem ao partido entrassem no debate público no ambiente cultural do país. Isso foi feito pela esquerda nas últimas décadas, ela ocupou esses espaços, esse programa já é uma resposta um pouco à demanda reprimida que ficou na população brasileira. Aliás, várias ideias que a gente ventila aqui também fazem muito sucesso na internet e no próprio mercado editorial, onde a gente conseguiu uma brecha contra esse boicote ideológico que aconteceu no Brasil nas últimas décadas e que foi fundamental para que o Lula chegasse ao poder, sem que o grupo ideológico de esquerda dominasse os meios de informação e cultura e boicotasse as pessoas que tivessem qualquer divergência, demonizando todas as pessoas como se fossem todos defensores de ditadura, de tortura, etc. Tudo isso foi fundamental para o Lula chegar ao poder. Ele próprio fala isso. Eu fiz vários vídeos na internet mostrando o próprio Lula confessando a estratégia gramsciana e, aliás, se gabando de tê-la agilizado, de tê-la melhorado, mostrando que o pessoal dizia para ele que em 20, 30 anos nós vamos transformar a sociedade toda em socialista, para que depois as pessoas votem espontaneamente nos candidatos do partido. Então, quando elas já estão com aquelas ideias, elas votam e aí você tem um simulacro de democracia. Foi isso que aconteceu no Brasil e a gente precisa trazer essas outras ideias que faltavam ao debate público brasileiro e é isso que a gente está tentando fazer justamente para que o país, a médio e longo prazo, o curto prazo realmente é difícil por causa de todos esses obstáculos dos quais a gente está falando, melhore. Eu acho que falta um governo de centro e privatizador. Se você pegar o papel do BNDES nos anos Fernando Henrique, ele era um agente de privatização. A partir do governo Lula, ele vira um agente de fomento a inventor dessa corrupção. Há anos eu assino a revista Economist, e há pouco tempo eles fizeram uma capa se perguntando onde está o centro político no mundo. Até colocavam a Theresa May, lá da Grã-Bretanha, naufragando. Você só tem o centro, talvez hoje, na Hungria e na França,
Mesmo assim, em junho, o Macron teve 4 ministros dele pedindo demissão por corrupção em 48 horas. Mas o que eu acho que falta para o Brasil é que o BNDES volte a ser um fomentador de privatizações e que a gente tenha um candidato de centro, vindo da iniciativa privada, nos moldes do Dória e nos moldes do Trump, sem os arrobos que aquele tem. Mas falta um centro de fomento capitalista e de centro. A gente está encaminhando já para a finalização. O Felipe vai finalizar o comentário. A Gabriela tem uma última pergunta e aí a gente encerra. Só para acontecer isso que o Tonelli está falando, é importante que os empresários, aqui eu estou com uma plateia de empresários, invistam em cultura também, porque para que essas ideias sejam aceitas na sociedade, é preciso que elas sejam defendidas. E isso nos Estados Unidos é muito comum, o empresariado investir em autores liberais, em autores mais conservadores, em autores que defendem a diminuição do tamanho do Estado, para que essas ideias circulem e, de fato, o ambiente cultural se torne propício à aprovação de medidas nesse sentido. Gabriela. Também vou aproveitar, né, perguntar. Eu gostaria de sair um pouquinho dessa parte econômica e falar um pouquinho de segurança pública, sobre a notícia que foi lançada esse fim de semana. Eu gostaria que vocês comentassem sobre, a gente vai falar de economia ilícita, né? A parceria comercial entre o PCC e o Hezbollah. E também, eu sou do interior, sou de Campinas, mas São Paulo vai receber aí um líder xiita, e isso tem sido aplaudido pelos progressistas, né? Mais uma vez é uma vitória do politicamente correto e é a vitória da incoerência. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Bom, são 2 assuntos que nós temos 2 especialistas em relação aqui a PCC Hezbollah Felipe, em relação ao líder xiita, o Tonholi, que inclusive gravou com uma figura em relação a esse assunto, tem uma sonora exclusiva. Então, comece, Tonholi. Bom, a primeira coisa, você queria saber do Araque, que vem depois, o Araque, ele é ligado, é o maior amigo do líder máximo do Irã, o Khamenei, e o Araque, ele é acusado de ter patrocinado indiretamente 2 ataques em Buenos Aires em 82 e em 84, um contra a Embaixada de Israel, outro contra a Associação Mutual Israelita, se juntando dá 32 mais 85, dá quase 120 mortos. Ele vem para cá, a vinda dele foi me alertada pelo Dr. Fernando Lontenberg, que é advogado e presidente da Confederação Israelita do Brasil. A gente tratou do assunto, a Polícia Federal me informou que ele vai ser acompanhado. Agora, o que me preocupa é que dentro do islamismo xiita, para quem gosta do assunto, e eu gosto, estudo isso há muitos anos, a retórica xiita, ela prevê 2 figuras de linguagem. Uma se chama atáquia, que é falar a mentira para aqueles que não são muçulmanos. E outra chama kitman, que é falar meias verdades. Então, que esse terrorista vem aqui é contaminar o Islã verdadeiro, que é uma religião de paz, e vem aqui enganar os nossos ouvidos. Vai, Felipe. Sobre a parceria do primeiro comando da capital, PCC, com o Hezbollah, né, que é uma organização paramilitar libanesa, tem uma maneira de começar artigos que eu fiz várias vezes quando eu publiquei artigos na internet, que era assim: tema mais debatido em Israel, fronteira; tema mais debatido na Europa, fronteira; tema mais debatido nos Estados Unidos, fronteira; tema mais debatido no Brasil, besteira. E é muito representativa essa parceria, porque eles estão usando e abusando das fronteiras brasileiras, que não foram vigiadas nos 13 anos de governo do PT, que não fez absolutamente nada sobre isso. Eu estava falando aqui do crescimento do Jair Bolsonaro, é muito em função disso também, porque o crime vende armas e drogas contrabandeadas pelas fronteiras brasileiras. É claro que existe uma dificuldade imensa de patrulhar um país continental como o Brasil. E o PCC está trazendo a cocaína da Bolívia, que é comprada lá por R$10 mil e vendida no Brasil de 20 mil até 180 mil reais, quando ela é misturada com outros produtos. Eles usam a rota de escoamento pelo Paraguai, principalmente pela fronteira ali com o Mato Grosso do Sul. Isso, chegam as drogas na Cracolândia, chegam as drogas nas bocas de fumo, e uma parte dela agora está sendo revendida para o Hezbollah.
grupo terrorista é uma parceria absolutamente representativa dessa omissão criminosa. O Aécio usava isso, inclusive, na campanha de 2014 para falar do PT, mas não insistia muito nesse assunto e não sabia falar. Aliás, é um grande problema tucano em todas as eleições, que é trazer o problema para a vida cotidiana do cidadão. Então ele fala de uma maneira genérica, mas não mostra para o cidadão que aquilo interfere na sua apreensão cotidiana de saber se vai voltar para casa ou não, se seus filhos vão voltar para casa ou não. Essa, infelizmente, é a situação do Brasil. É o Hezbollah que agradece, né, a lei de imigração que foi aprovada no Senado, né? Pai, Aloysio Nunes. Eles estão ganhando 20 milhões de reais por ano com esse comércio, e isso é usado para comprar mais droga, mais arma. Agora, esse é um assunto que vale para um outro Pingos nos Is, com a presença aí dos empresários. Acabou o nosso tempo. Muito obrigada pela companhia de todos. Um grande prazer recebê-los. Nos acompanhem todos os dias e a gente se fala, se ouve todo dia. Obrigada. Obrigadíssimo.